Diálogos. Oferecimento. GDP Facilities. Prestação de serviços. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai discutir os conceitos de inovação e educação. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, a professora e agente de inovação e carreiras do Centro Paula Souza, professora Silmara da Silva Azevedo, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professora Silmara, seja muito bem-vinda, querida, ao programa Diálogos. Uma alegria imensa recebê-la. Muito obrigada, eu agradeço o convite. O prazer é todo nosso, nós podermos divulgar as ações que o Centro Paula Souza faz, tanto para a educação como para o crescimento do Estado de São Paulo. Maravilha. Professora, inovação e educação. Como é que nós podemos colocar em pleno diálogo esses dois conceitos? Olha, a inovação, ela precisa ocorrer em todas as áreas, em todos os setores, inclusive na educação. Especialmente, né? Especialmente. Por quê? Se nós não inovarmos e o professor utilizar a mesma metodologia que ele aprendeu quando ele fez a graduação, nós vamos conseguir atender às necessidades do mercado atual. Então, nós precisamos que os professores utilizem metodologias diferenciadas na sala de aula, precisamos fazer esses alunos serem protagonistas do conhecimento dele, eles têm que aprender de forma diferente para que eles possam estar aptos para as necessidades do mercado de trabalho. Por exemplo, se eu ficar só lá com aula expositiva, o aluno fica desanimado, a inovação vai ser findada ao insucesso. Então, nós precisamos rever as práticas de ensino hoje para que realmente eu desperte a curiosidade e o interesse desse aluno em aprender. Como que eu consigo fazer isso? Utilizando aprendizagem por projetos. Então, os alunos conseguem trabalhar com projetos hoje em dia, onde ele consegue reunir os conhecimentos que ele adquiriu em vários componentes curriculares e assim vai complementando a atualização dele em relação ao ensino que era dado anteriormente. Ele precisa realmente tomar o controle do conhecimento dele, ou seja, ele vai aprender, ele tem que saber apresentar, ele tem que saber vender a ideia dele e ser um conhecimento inovado à educação como um todo, não só na forma do ensino-aprendizagem, mas também como o aluno consegue reter esses conceitos e fazer com que ele cresça e se desenvolva, né? Desperte o interesse nele em aprender. Professora, a senhora me traz uma possibilidade aqui, uma reflexão, e resgata uma proposta de um convidado que veio aqui ao Diálogos. Ele falou muito da aprendizagem significativa, que é esse cenário de eu apresento no campo teórico para o meu aluno, porém, a partir dali eu aplico ao mundo prático. É nessa linha, nessa proposta? Às vezes, Anderson, é necessário até eu fazer o contrário. Eu dar a prática antes para ele entender a necessidade dele aprender aquela teoria. Porque às vezes você consegue mostrar sim para os alunos hoje. Com a tecnologia, com o conhecimento chegando muito rápido até os alunos, você não consegue despertar interesse nele, nem ele consegue ficar atento numa exposição se ele não houver esse sentido da aprendizagem. Então, às vezes, eu preciso antecipar. Pessoal, vamos fazer isso. Por exemplo, vamos trabalhar com uma planilha. Tá? Eu sou da área de tecnologia, professora na área de tecnologia e atuo com inovação. Se eu começo a explicar para ele o que é uma célula, como que ele aumenta, como ele diminui a largura de uma coluna, às vezes ele não presta atenção. Mas se eu peço para ele fazer uma planilha e ele, opa, eu não sei fazer isso, eu desperto o interesse dele. Então, a forma como eu ensino, hoje em dia, às vezes, dependendo do conteúdo, preciso alterar essa ordem, entendeu? Para ele sentir a necessidade em aprender. É assim que a gente consegue inovar na educação, sem ter que gastar recursos financeiros. Maravilha. Professora, eu quero colocar uma questão aqui que eu vejo que ela é muito pertinente. Como é que a gente pode pensar a inovação, né, relacionando professores e alunos? Os professores
normalmente estão aí na casa dos 30, 40, 50. E essa geração Z, ela vem com outro cenário, essa geração digital. Ambos estão na sala de aula. Como é que a gente aplica a inovação nesse cenário? Bom, nesse cenário é muito importante que os professores tenham uma formação continuada. Porque se você não tiver conhecimento de tudo que os alunos têm ao alcance dele hoje em dia, como que você vai poder ajudar, como você vai poder orientar? Porque o papel do professor hoje em dia é muito mais na tutoria, na orientação. E se você não tiver esse conhecimento prévio, você não consegue fazer isso. Então nós precisamos, nós que somos lá do ano 1960 e pouquinho, 70, com alunos dos anos 2000, por exemplo, como que eu vou fazer esse link, essa conexão dele, em prestar atenção com toda essa diferença, da mesma forma, trabalhando com projetos e tentando mostrar para ele a necessidade que ele vai resolver de um público-alvo, o público que ele pretende atingir com a resolução daquele problema. Por exemplo, nós trabalhamos muito dentro do Centro Paula Souza com metodologias diferenciadas para avaliações. Por exemplo, ideatons, hackathons. E num hackathon é muito interessante esse processo de ensino-aprendizado. Por quê? O hackathon é uma maratona, normalmente de programação, de desenvolvimento de software, de um aplicativo, mas não necessariamente só isso. Eu consigo fazer essa metodologia em várias áreas. Por exemplo, nós estávamos com um problema que nós não conseguíamos fazer o vestibulinho chegar à divulgação até o público que nós necessitávamos. Nós iríamos divulgar em alguns lugares, íamos, mas não tínhamos o retorno que esperávamos, compartilhava, mas também não chegava no público. Daí nós fizemos um evento desse lá na escola, onde nós recebemos dos alunos o feedback, como eles gostariam de ser abordados na divulgação de um vestibular. Olha que interessante, nós jogamos o problema para os alunos, um problema que nós não estávamos achando a solução por causa disso, por causa da diferença da geração entre professores e alunos. Daí qual foi a resposta dessa metodologia diferenciada que nós aplicamos? Que eles gostariam de ser abordados pelo TikTok, com divulgação dos próprios alunos que foram bem-sucedidos, que tiveram ótimas oportunidades no ensino público, técnico público, e daí esse pessoal nos deu a resposta que nós precisávamos. E começamos a fazer os vídeos pelo TikTok. Uau! Quer dizer, olha só, o professor com conhecimento lá mais antigo que não se atualizou, ele não sabia que ia ser isso a resposta. Porém, nós já estávamos proativos, eu sendo da área de tecnologia, nós já havíamos gravado vários vídeos com ex-alunos que estão em locais de trabalho que muitas pessoas almejam e de repente pode servir como experiência, como, olha, eu vou querer crescer até essa pessoa, como ele cresceu, olha que interessante, ele estudou, ele conseguiu chegar lá, eu também tenho condições, mesmo estudando numa escola pública. E nós estávamos divulgando esses vídeos lá. Olha que interessante. Foi um nicho bem pequeno de professores Sim. que estavam fazendo isso, estávamos pegando autorização de divulgação de imagem e tudo mais, mas nós tivemos o mesmo retorno nesse evento que foi conduzido e foi elaborado especialmente para os nossos alunos, mas que o retorno foi valioso para nós. Validou o que nós já estávamos fazendo. Então, isso que é importante, usar essas metodologias diferenciadas para que nós possamos chegar a entender como esse público-alvo, os jovens, eles querem receber essas propagandas, como eles gostam de ser abordados, como eles podem contribuir divulgando esses vídeos depois para nós. Fizemos ações em cima da divulgação, a sala que divulgasse mais o vídeo, ela teria uma premiação simbólica, né? Uma sessão cinema na escola, com pipoca e refrigerante, mas foi incentivador para os alunos isso. Então, isso é muito importante, Anderson. Nós sempre ouvirmos dos alunos o que eles precisam para ter essa aproximação. Precisamos, como educadores, estarmos atentos, né? Com certeza, sempre. Tudo é aprendizado, inclusive um bate-papo com o aluno. Professora, quero colocar uma questão aqui, ó. Como é que a gente pode pensar a inovação
num contexto de Brasil, um país que possui uma dimensão continental e que tem a multiculturalidade como característica própria. É mais desafiador? É desafiador, mas é também pautável. Nós conseguimos fazer isso de uma forma que você não precisa só investir em tecnologia. Óbvio que investir em tecnologia também é muito importante. Nós precisamos utilizar todos os recursos que a tecnologia nos mostra, nos apresenta para resolver isso. Mas nós conseguimos fazer debates, rodas de conversas, eventos como eu já citei anteriormente, capacitações. Nós podemos, o Centro Paula Souza, nós somos uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia. Por nós sermos uma ICT, nós temos um NIT dentro do Centro Paula Souza, que é um núcleo de inovação tecnológica. E nós podemos fazer várias coisas que podem ajudar isso. Parcerias com empresas públicas e privadas, que sempre vai enriquecer o nosso capital humano, ajudando professores a trabalhar em pesquisas, ajudando não, né? Orientando, proporcionando que os nossos professores participem de pesquisas junto com empresas, os nossos alunos também. Isso tudo é muito importante. Você vai me falar, para fazer um debate, às vezes você não precisa de recurso financeiro nenhum, só de um espaço. Para fazer um evento como Hackathon e Ideathon, às vezes também só um espaço e o computador que a escola já oferece, mas eu posso enriquecer como isso? Trazendo um problema do mundo real. Eu posso chamar uma empresa e levar essa empresa até a escola, qual o problema que você precisa resolver com inovação? E posso apresentar esse contexto para os nossos alunos, nós ficarmos um tempo num evento desse, imersos nesse problema, fazendo a ideação, a prototipação, para colaborar com a realização da solução, enriquecendo os nossos alunos com o problema do mundo real e oferecendo isso para a empresa de uma forma inovadora, porque os nossos alunos, eles estão lá com a mente fresquinha, eles conseguem pensar fora da caixa, enquanto os funcionários das empresas, às vezes, estão sobrecarregados com a rotina, com o dia a dia, com a correria, não consegue ficar refletindo sobre aquele problema para inovar. Então, tudo isso nós podemos contribuir com a inovação sem que haja dispêndio de grandes recursos financeiros. A empresa pode ceder um brinde para os nossos alunos, pode oferecer um café da manhã diferenciado, alguma coisa nesse sentido, mas o custo já é bem menor. É isso que nós temos que tentar desenvolver. Alternativas que sejam inovadoras e que os nossos alunos se motivem e se sintam pertencentes por resolver o problema de uma empresa, né? Às vezes as ideias que apresentam lá são bastante inovadoras e são aplicáveis, são viáveis tecnologicamente, financeiramente, isso que é muito importante. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a professora Silmara da Silva Azevedo sobre inovação e educação. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. Controle de acesso, vigia e portaria física é segurança. E segurança é na GDP Facilities. Os melhores profissionais do mercado estão aqui, cuidando da sua empresa, enquanto você foca no resultado. Venha nos fazer uma visita. Faça seu orçamento conosco. GDP Facilities. Prestação de serviços.
Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Neste Natal, celebramos mais um ano cuidando do meio ambiente da cidade de Americana, oferecendo serviços essenciais que contribuem para o desenvolvimento, a preservação ambiental e a qualidade de vida de toda a população. A MB Engenharia segue trabalhando com responsabilidade, contribuindo para um futuro mais sustentável. Feliz Natal! MB Engenharia. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a inovação e a educação. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora Silmara da Silva Azevedo, que é também agente de inovação e carreiras do Centro Paula Souza. Professora Silmara, quero colocar e devo colocar esse debate aqui na mesa. Inteligência artificial e a inovação. Quais são as contribuições e os desafios, claro? Olha, Anderson, a inteligência artificial ela contribui em todas as áreas. Ela é uma constante para você poder inovar. Através da inteligência artificial, você consegue inovar na educação, na saúde, na indústria, no comércio. Na educação, como que nós podemos fazer isso? Utilizar os recursos que ela oferece para você melhorar contextos, ter uma aprendizagem diferenciada, conhecer mais coisas. Hoje em dia, tudo que você souber pedir para a inteligência artificial, ela vai responder a contento. Só que, para isso, você tem que ser crítico. Você tem que ter todo o aprendizado que é a sua base para você poder filtrar. Não adianta eu jogar um assunto na inteligência artificial, copiar e colar para um trabalho escolar, por exemplo. Já tive caso assim, você acredita? Eu ministrava um componente que era a qualidade de teste de software. Daí eu fiz algumas questões sobre isso para eles me responderem no final da aula. E um grupo copiou e colou da inteligência artificial um contexto que não tinha nada a ver com qualidade de software. Daí eu aproveitei para tudo. Nós aproveitamos na educação, né? Inclusive os erros que os alunos fazem. Não expus, obviamente, a equipe, mas comentei, olha, pessoal, se vocês estudaram tanto, se vocês sabem entendimento de texto, se vocês tiveram pré-requisitos fundamentais, como que vocês não vão ser críticos e filtrar o que vocês pesquisaram? Vocês têm que ler, analisar. Então, isso é fundamental. Todos nós devemos utilizar inteligência artificial, nós usamos no nosso dia a dia, né? Usando um GPS no carro, nós estamos usando inteligência artificial, utilizando Alexa e outras atividades cotidianas, aí nós utilizamos inteligência artificial. Mas se nós, na educação, formos fazer atividades, pesquisas e não tiver esse filtro, nós corremos o risco de fazer uma atividade com conteúdo errôneo. Por isso que é muito importante o senso crítico do aluno. Sempre ele tem que refletir uma pesquisa que ele faz, qualquer resposta que a IA passe para analisar o conteúdo para ver se faz parte do que realmente ele está pesquisando. Nós temos que agregar a IA como mais uma forma de conhecimento e não depender da IA. Essa é a diferença na educação. Na área de saúde, né, Anderson, ela vai ajudar na precisão de diagnósticos. Eu participei de uma palestra de IA o ano passado e veio uma pessoa do Rio Grande do Sul falar sobre IA e ele comentou que na gravidez da esposa dele, o médico não soube pelos exames que eram gêmeos. E ele jogou o resultado hoje, depois de um certo tempo, né, na época, a IA existe há muitos, muitos anos. Porém, há décadas, né? Porém, o pessoal não sabia como utilizar. Ela está sendo mais divulgada nos últimos anos. Então, ele jogou o resultado do laudo do exame numa IA e as fotos. A IA respondeu que eram gêmeos.
Então, a IA pode ajudar na precisão de diagnósticos, na gestão de atendimento, na indústria, no comércio, para resolver problemas, processos repetitivos, aumentando a produção, aumentando a qualidade. Então, em todas as áreas nós podemos usar a IA, não só na educação. E também estamos utilizando a IA hoje no Centro Paula Souza para a confecção dos eventos de hackathons e ideathons. Nós temos um agente de IA também que ajuda a fazer todo o planejamento desses eventos. Nós também estamos inovando nessa parte dentro dos nossos eventos de hackathons e ideathons. Podemos fazer talentathons, que são maratonas, né? Sim. Onde os participantes concorrem a uma vaga de emprego nas empresas. Às vezes as pessoas estão participando e nem sabem o que é isso. Então é uma forma diferente de fazer o recrutamento numa empresa. Você usa toda essa metodologia diferenciada e você pode usar a IA para se preparar, para conhecer um pouco mais da empresa. Quando um aluno, eu costumo dizer isso, quando um aluno vai para uma entrevista, ele já deve ir conhecendo um pouquinho da empresa. E onde você faz isso? Na busca no navegador, utilizando a IA, fazendo um prompt correto para a IA, você vai conseguir resumir vários itens da empresa que às vezes você não tinha conhecimento prévio. E daí você já vai mais preparado para todo esse tipo de evento. Então a IA, ela deve ser utilizada, mas sempre cuidando sempre do filtro que você vai fazer para ver se realmente é naquele sentido que você precisa do conteúdo, analisando e verificando, fazendo às vezes pesquisa invertida no próprio navegador na internet, né? A professora até citou no primeiro bloco a questão da formação continuada, mas eu quero fazer um recorte e aprofundar essa questão agora. Sobre a formação dos educadores e a inovação, me parece que, primeiro, precisa ter uma predisposição dos educadores, sim, ou seja, uma energia que precisa ser renovada, sim, porque o cenário é outro, sim, e também das instituições de ensino. Como a gente pode gerir essas questões? Com certeza. Quando são os professores da Base Nacional Comum, português, matemática, física e química, é mais difícil você conseguir isso, né? Uma formação continuada, porque às vezes o conteúdo não muda, né? Mas tem novas tecnologias e é aí que nós temos que motivá-los para que eles abracem as novas tecnologias, porque essa metodologia que eu acabei de citar, ela pode ser feita com problema de português, ela pode ser feita com uma solução de um problema pensando na matemática. Então, por isso que ele precisa se motivar a participar de novos treinamentos, novas capacitações, ter uma formação continuada para, no geral, ser aplicado mesmo nos componentes da base comum. Agora, nos componentes que são técnicos, normalmente, eles já vão se atualizando. É uma necessidade, né, Anderson? Eu não tenho como ficar eu sendo da área de tecnologia do jeito que eu fiz a graduação. Na época não existia internet, não existia softwares que fazem edição de texto, que permite que você faça alterações, salve, depois formate diferente. Então, se eu não tivesse me atualizado, como que eu explicaria isso para o aluno? Então, na área de tecnologia, nas áreas que são mais técnicas, independente da área, mesmo na mecânica, na indústria, os professores normalmente buscam isso, através de cursos grátis, através de seminários, através de fóruns, através de conhecimentos que não dependem exclusivamente de você pagar. Hoje em dia tem muitos cursos que são bons, ofertados a princípio gratuitamente, para instigar, para você tentar fazer o curso completo depois, mas às vezes você já sabe o que você deve buscar com esse início, esse start que deu nesse conteúdo. E daí o professor consegue ser autodidata e buscar novas informações que são inerentes à profissão dele e que ele tem essa necessidade. É uma necessidade. A inovação, ela tem que acontecer nessas áreas, senão não tem progresso, você fica findado ao insucesso. Professora, vou colocar uma questão aqui, acho que até do ponto de vista filosófico. Eu queria uma reflexão da professora sobre como nós podemos fazer com que a inovação, a tecnologia, possa contribuir para a humanização das relações, ou seja, para fazer com que a humanidade se torne mais humana.
Nós precisamos tentar nos aproximar e às vezes eu não consigo ensinar da mesma forma para todos os alunos da sala. Então, às vezes tem alguns, dependendo da raça, da religião, da posição social, eu tenho que fazer adequações para eu ensinar e conseguir atingir esse público. Antigamente, numa sala, era mais ou menos homogêneo, eu ensinava da mesma forma para todos. Hoje em dia, eu tenho que ter esse olhar para o diferente, para o individual, tentar entender por que aquele aluno está se esquivando, ele não se manifesta numa aula, ele não contribui com nenhuma, mesmo que for uma pergunta, é uma contribuição, um aluno que faz uma pergunta, é uma contribuição importante. E às vezes, Anderson, eu tenho que ter um bate-papo sozinho com esse aluno para eu entender qual é o problema, por que ele é dessa forma, para eu poder ajudá-lo. Se eu não entender, se eu não me dispor a entender o cotidiano do aluno, o problema que o aluno tem, fica mais difícil eu saber ajudá-lo, eu conseguir atingi-lo sem eu conhecer um pouquinho dele. Às vezes eu tive a oportunidade de um aluno que ele não falava nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, ele era totalmente fechado na sala de aula. E aquilo, a hora que você está dando aula, você vê a expressão facial dos alunos, você sabe quem está entendendo, quem está totalmente em outro contexto, quem está tentando fazer algo que não é apropriado para o momento, mas alguém que está com um olhar desesperador também. E você fala, nossa, o que será que está acontecendo com aquele aluno? Num bate-papo fora da sala de aula, era assim um momento que ele tinha passado por terríveis agressões. E eu não sabia. Então ele tinha medo de tudo, de todos. E daí eu conversando ao longo de um ano, um pouquinho com ele, que ele foi se soltando, mas ele contou isso para uma outra pessoa ainda, não foi para mim, mas ele era a pessoa que eu confiava, ele confiava naquele momento. Quando ele tinha alguma dúvida, mas com muita retração, ele vinha me questionar. Depois que todos saíam, me procurava no corredor. Ele não tinha voz ativa na sala, mas era porque ele tinha medo de todos e de tudo. E eu só pude entender depois que eu conheci o problema. Eu não comentei com ele depois que eu tive ciência do problema, mas eu consegui ajudá-lo de uma forma diferenciada. É isso que nós precisamos ser um pouquinho mais humanos nesse sentido, que às vezes o aluno ele não aprende por uma série de motivos, não é porque ele tem uma deficiência de aprendizagem, mas sim de um contexto social, político, étnico, que já causa uma retração na pessoa. E essa aproximação desses alunos, com certeza contribui, porque nós somos formadores de opinião, Anderson, nós como professores, educadores, nós temos esse papel social também. Tentar fazer que todos da sala aprendam, que todos progridam, que todos tenham sonhos e consigam ter aspirações e consigam inovar para chegar até lá. E eu não entendia o que esse menino não conseguia chegar. Ele não conseguia falar nada, sabe? O que é o ano inteiro ele não falar uma palavra na sala de aula, mas com uma expressão facial que me causava uma estranheza no sentido de qual é o problema que ele tem. E depois, com essa proximidade, eu pude entendê-lo e tentar ajudá-lo. Então, nós devemos ser humanos nesse sentido, que todos nós temos problemas, inclusive o professor. Todos nós temos e nós podemos conseguir essa reflexão, essa conversa, esse bate-papo numa roda de conversa. Às vezes a pessoa consegue se abrir com os próprios alunos e nós conseguimos traçar alguma estratégia para que ele cresça, para que ele veja novos horizontes, tenha aspirações no sentido de conseguir chegar no lugar que ele almeja, ele não sabe nem como. Eu quero ser, por exemplo, engenheiro de produção, mas eu não sei nem o que precisa, os meus pais não têm conhecimento, eu não tenho ninguém para me orientar, o professor precisa ser humano para conseguir orientar
esse aluno, para que ele tenha sucesso, para que ele colabore com o crescimento, gere novos empregos, criando empresas. Hoje em dia, nossos alunos têm ideias maravilhosas, eles desenvolvem projetos, sempre ganham premiações em várias empresas da região, em feiras que o Centro Paula Souza faz em São Paulo. Tivemos uma recentemente, a Febrace agora foi recente, foi em julho, a Febrace, onde os alunos puderam... Não, eu falei data errada, foi recente, eu não me lembro. A Febrace foi recente. Os alunos, eles tiveram a oportunidade de expor os projetos lá. Foi uma feira aberta que participavam empresas e que essas empresas poderiam querer investir no projeto dos alunos. Que esses alunos podem criar os empregos deles. Então, nós temos que abrir essa visão, essa possibilidade para os alunos. Eles estão resolvendo problemas da sociedade, de um nicho específico, mas que ele já consegue ganhar dinheiro a partir desse projeto. Ele consegue implementar, de repente, uma empresa investir nisso e ele viabilizar essa ideia para resolver um problema que, às vezes, ele está inovando em cima de um serviço ou de um produto que já existe, mas ele consegue enxergar a inovação e melhorar e conseguir mudar o futuro dele e das famílias. Maravilha. Bom, professora, a professora Silmara conhece o programa, eu sempre reservo aqui uma reflexão de uma grande referência para que a gente possa conversar aqui. Eu reservei para a professora uma fala do professor Mário Sérgio Cortella, vou abrir aspas para ele e depois vou pedir um comentário da professora. Sim. Abrindo aspas então para o professor Mário Sérgio Cortella, ele diz assim: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fecha aspas. Comente a fala do professor Mário Sérgio Cortella, fechando a sua fala, buscando colocar a inovação e a educação. Eu adoro esse comentário dele, porque eu acho que os profissionais eles não podem ficar estagnados, né? Não adianta eu arrumar muletas e começar, eu não posso fazer nada melhor porque eu não tenho recurso. Não, nós podemos fazer sempre algo melhor do que nós fazemos. O que nós fazemos agora, daqui a pouco eu já consigo melhorar. Então, nós devemos analisar todo o processo de ensino-aprendizado, ver onde eu posso melhorar, mesmo sem ter recurso financeiro. O que eu posso agregar para o meu aluno, ele se perceber o sentido dele aprender. Eu posso levar experiências para a sala de aula, onde ele consegue visualizar essa necessidade. Então, essa frase realmente é muito profunda, porque nós podemos, sim, inovar sem recurso, nós podemos inovar com a participação, nós podemos inovar com os procedimentos, nós podemos inovar em várias áreas onde necessariamente podemos ter recursos. Na inviabilidade desses recursos financeiros para algo mais tecnológico, nós podemos inovar em nossas atitudes e nossos procedimentos. Professora Silmara da Silva Azevedo, minha gratidão, querida. Eu que agradeço. Muito agradecido pela presença, fiquei assim muito feliz com a tua fala, com a partilha dos teus saberes e quero aproveitar aqui e pedir então para que a professora faça suas considerações finais mais uma vez. Obrigado. Anderson, eu sou uma pessoa que acredito demais na educação. A educação mudou a minha vida em relação aos meus pais, com certeza vai mudar em relação para o meu filho, ele vai aspirar a algo bem melhor ainda. Então, que as pessoas utilizem a educação como meio de subsistência para que ela possa vislumbrar um futuro melhor, para que ela possa realmente traçar um ponto, uma estratégia para chegar até esse ponto e falar assim, eu venci, eu cheguei onde eu queria e posso colaborar para o entorno, né? As pessoas que vivem em volta dele, para os familiares e conseguir realmente entregar, agregar valor aí para todo o conhecimento que ele adquiriu, porque não adianta você aprender e não praticar o que você aprendeu. Então eu espero que as pessoas consigam, através da educação, melhorar a qualidade de vida e o entorno da qual elas vivem. Obrigado, professora. Obrigada, Anderson, muito obrigada pela oportunidade. E o que precisar, nós estamos sempre à disposição. O Centro Paula Souza sempre tenta inovar em todos os sentidos. Nós temos um curso de empreendedorismo também para qualquer pessoa da comunidade que queira fazer. Então, o ano que vem, quem quiser participar do curso, só entrar lá no navegador Inova CPS. Está à disposição lá o curso de empreendedorismo, que também tem competências intraempreendedoras para qualquer pessoa aprender e poder aplicar dentro da empresa que for trabalhar. Obrigada. Imagina, eu que agradeço.
Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre a inovação e a educação. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, a professora Silmara da Silva Azevedo, que é professora do ITEC Polivalente de Americana, e também agente de inovação e carreira do Centro Paula Souza. Fique atento aos nossos canais para acessar novos conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.